Como você bem sabe, para tudo na vida existe um padrão. Um mapa, uma receita, uma fórmula, um jeito teoricamente correto de fazer. Mas para tudo na vida também existe o que funciona, né? O que dá certo, o que acontece e que normalmente está fora do padrão. Então hoje o glossário da ergonomia e da segurança vai de A. De amor não. De atividade. Em ergonomia, fazemos frequentemente a distinção entre tarefa e atividade. Você já sabe o que é tarefa, certo? Se você não viu o episódio T de tarefa, clica aqui. Nós vamos ver que a atividade pode ter vários significados, e o primeiro é o que é executado pelo indivíduo para efetuar a tarefa, ou o que é realmente feito e como é realmente feito. O livro do Guerrin e colaboradores, como vocês já viram no episódio T de tarefa, traz que a tarefa é produzida sob condições determinadas e resultados antecipados, só que as condições determinadas não são as condições reais e o resultado antecipado não é o resultado efetivo. A questão é que o resultado efetivo e as condições reais normalmente permanecem invisíveis aos olhos da gestão. E é justamente por isso que é necessário dar luz a essa invisibilidade e conhecer o que e como a tarefa é executada. Mas se você pensa que a atividade é só o que é feito e como é realmente feito, você está enganado. Atividade é também a capacidade de transformação do trabalho em função do que é compreendido. Não é à toa que o livro do Guerrin e colaboradores tem esse nome. Ou o exercício da possibilidade que possui o ser vivo de agir sobre o seu ambiente e de reagir às simulações que ele recebe. Agora, se você pensa que a atividade é só o que é feito e como é feito, somado à capacidade de transformar o trabalho, você está enganado. A atividade é não só transformar o ambiente, mas também a si próprio. O Jean-Marie Barbier, no seu livro Vocabulário de Análise das Atividades, mostra que o termo atividade designa o potencial de um ser vivo de transformação de si mesmo e do seu ambiente, porque essa transformação do mundo é ao mesmo tempo do mundo físico, mental e social. Já no livro Ergonomia Construtiva, o Pierre Falzon também mostra que a atividade tem o objetivo crucial de favorecer o máximo possível o desenvolvimento das competências dos indivíduos através da interação com o meio e com os outros indivíduos. É por isso que o Vygotsky, grande pensador e psicólogo russo que propôs à psicologia o estudo da atividade, já mostrava que o pensamento ou a consciência não é constituído somente de representações mentais internas, como diriam os behavioristas, mas ao contrário disso, são determinadas pelas atividades externas realizadas com o ambiente e com os outros indivíduos. Em cima disso, ele desenvolve uma metodologia que busca conectar a experimentação em laboratório com estudos em campo, de maneira que o homem transforma o mundo e o mundo transforma o homem. Mas se você pensa que a atividade é só o que e como é feito, somado à capacidade de transformar o trabalho e transformar a si próprio, aí você está certo, é isso aí. Para entender melhor o que é atividade, a gente não pode deixar de entender dois outros conceitos intrinsecamente ligados a ela, que é o conceito de variabilidade e o de regulação. No dicionário, variabilidade é a capacidade de submeter-se a variações ou mudanças. A gente provavelmente já ouviu falar de variabilidade estatística ou genética na ciência, mas o conceito de variabilidade é um pouquinho mais antigo. O Aristóteles, em seus escritos, já trazia que o conceito de variabilidade, ou variability em inglês, ou metalivitotita em grego, como a instabilidade da vida humana. Para ele, diferente do Sócrates e do Platão, a verdade está na variabilidade da realidade sensível e não no mundo das ideias, das definições e dos conceitos. Mas trazendo para o mundo da ergonomia, a variabilidade tem o mesmo sentido, ou seja, as variações e características próprias que a organização, a empresa e os indivíduos apresentam. A variabilidade da organização é classificada em 3 tipos. Variabilidade normal, aquela que é previsível e em parte é controlada.
ela ainda é subclassificada em normal sazonal, por exemplo, a produção de álcool gel que cresce numa pandemia. A normal baseada na disputa de mercado, que é a concorrência que faz as estratégias serem modificadas, por exemplo, a disputa entre países por importação de testes de Covid-19. Ou a normal ligada à natureza da produção, uma empresa de crédito que trabalha 2 semanas do mês, por exemplo, emitindo boleto e as outras 2 processando pagamento. O modelo do produto, uma indústria que produz diferentes tipos de veículo, ou ainda a variação da matéria-prima que chega, diferentes tipos de óleo que geram queimas diferentes numa usina termoelétrica. Além da variabilidade normal, há uma segunda classificação, que é a variabilidade incidental ou aquela imprevisível e não controlada. Por exemplo, peças mal feitas ou quebra de ferramenta, ou ainda materiais incompletos. Como exemplo, um fornecedor que não entrega os respiradores encomendados porque outro governo foi lá, pagou mais caro e levou embora. Ainda um terceiro tipo, que são as variabilidades aleatórias, subclassificadas em variações instantâneas da demanda, quando o fluxo na fila de um guichê de uma estação de trem, por exemplo, vai mudando ao longo do dia, incidentes de um dispositivo técnico ou na rede de energia, no caso de uma pane elétrica, por exemplo, variações imprevisíveis do material que se trabalha quando mineiros encontram rochas que são repentinamente mais duras numa mina, ou ainda variações no ambiente, como intempéries ou congestionamento. Já a variabilidade ligada aos indivíduos pode ser intra-individual, que são aquelas variações no mesmo indivíduo, numa escala diária, semanal, mensal ou ao longo dos anos. Ou interindividual, que são as variações entre indivíduos de um mesmo grupo e a consequência que isso tem no trabalho. Já o conceito de regulação nós vamos encontrar em vários campos de pesquisa, como na biologia, como o Varela e Maturana, ou no campo da aprendizagem com o Piaget. Mas especificamente na ergonomia, as suas origens estão em textos dos franceses Jean-Marie Faverge, era um psicólogo e ergonomista, e André Ambredani, um médico e ergonomista, no final dos anos 60. Depois em vários outros autores, como Jacques Leclerc, que escreveu muito a respeito disso, como esse artigo aqui. A noção da regulação na análise da atividade. Regulação na ergonomia é um mecanismo de controle, mas controle do próprio trabalhador ou de um grupo de trabalhadores, que compara as saídas de um processo a uma produção desejada e que regula esse processo em função do desvio, da distância e da diferença constatada. É quando um padeiro, um quejeiro, um gesseiro bate o dedo na massa e percebe que ela está no ponto. É quando o trabalhador na usina percebe que ele precisa abrir a válvula com 1/4 de giro e mais um pouquinho por causa do tempo de uso dela. É quando o outro trabalhador da indústria sente que a máquina hoje não está funcionando bem e decide chamar o colega da manutenção para eles verem juntos o que está acontecendo. É quando um membro de um grupo social qualquer em trabalho interpreta que o colega está com dificuldade na atividade e vai lá auxiliá-lo. Mas se você acha que é só o trabalhador do final da cadeia produtiva que está sujeito a variabilidades e que desenvolve regulações, isso acontece com qualquer trabalhador, seja operacional ou de gestão, e em qualquer ambiente de trabalho, seja na esfera privada, seja na pública. E para ilustrar toda essa teoria, a gente poderia refletir sobre vários exemplos de atividade real nesse contexto de pandemia, observando as variabilidades e regulações, por exemplo, do trabalho de agentes sepultadores ou os coveiros, que estão enterrando em média 3, 4 ou 5 vezes a mais do que o normal, o do trabalho de agentes de limpeza pública ou dos lixeiros, que estão incorporando outras atividades na sua rotina, ou dos entregadores ou motoboys de aplicativo, que estão em condições cada vez mais precarizadas, trabalhando mais e ganhando menos, dos profissionais de linha de frente de hospitais, farmácias e postos de saúde, como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas, balconistas, funcionários da limpeza e agentes em geral que estão correndo um risco real de contaminação e tendo que aprender a trabalhar nesse contexto novo de pandemia. Nós vamos dar um exemplo justamente que os ergonomistas não trabalham muito. Uma análise da atividade de gestão e ainda da esfera pública. Para isso eu vou pegar um caso que ficou bem famoso aqui no Brasil no início de abril de 2020, que foi a compra de respiradores chineses pelo governo do Maranhão. Desde o início da pandemia, o governo maranhense havia tentado por 3 vezes comprar respiradores da China, mas foi impedido, primeiro pelos Estados Unidos, depois pela Alemanha, que pagaram mais e velaram, e a terceira vez pelo próprio governo brasileiro, que interceptou toda a compra do Maranhão. É isso mesmo, você entendeu bem. O Ministério da Saúde passou a ser concorrente
dos governos estaduais na compra de equipamentos médicos. Com essas primeiras informações, a gente já pode observar algumas variabilidades, como a normal do tipo sazonal, que em função do período de pandemia aumentou a demanda por respirador, a disputa de mercado com a interceptação dos Estados Unidos e da Alemanha pagando mais e levando, ou a variabilidade do tipo incidental de material incompleto, quando o fornecedor, por exemplo, não entregou toda a matéria-prima. E peraí, sobre a interceptação do governo federal, não tem nada nos livros que fale sobre esse tipo de variabilidade quando o seu próprio chefe tenta te boicotar. Acho que eu vou sugerir para o Guerran essa variabilidade da organização, boicote institucional. Mas mais interessante que as variabilidades da situação são as regulações do governo maranhense para atingir o objetivo de toda e qualquer regulação, que é produzir com eficiência e com segurança. Foi feita uma verdadeira operação de guerra com regulações em vários níveis. O secretário estadual de Indústria e Comércio do Maranhão, Simplício Araújo, se valeu das boas relações construídas na China ao longo dos anos e encomendou 107 respiradores de uma fábrica de confiança na cidade de Fosão. A partir disso, observamos diversas regulações como parte de um acordo entre o governo do Maranhão e setores do empresariado local que estavam dispostos a colaborar. A segunda regulação é que, para evitar que os equipamentos fossem desviados, funcionários da Vale e do Grupo Mateus, uma importadora de supermercados, fizeram a vigilância dos respiradores durante todo o processo de fabricação lá dentro da indústria chinesa e escoltaram os respiradores nos 36 quilômetros entre a fábrica e o aeroporto. Para despistar, o avião cargueiro era privado, cedido pela Vale para realizar especificamente essa operação. Novamente, para despistar, a parada para reabastecimento não foi em Dubai, nos Estados Unidos ou na Europa, como ocorre normalmente, mas na Etiópia, onde o controle é muito mais baixo. E por fim, com o avião já no Brasil, os maranhenses realizaram os trâmites alfandegários somente em São Luís e não em Guarulhos, como é de praxe. Quando finalmente o avião da Gol pousou com 107 respiradores na capital maranhense por volta das 21 horas, não havia funcionários da Receita Federal em serviço e todo esse material pôde chegar ao seu local de destino, os hospitais do Maranhão. Esse é um exemplo bem interessante de atividade de gestores públicos utilizando diversas regulações frente às variabilidades que eles encontravam com um único objetivo: conseguir trabalhar. E a partir dessas regulações, esses gestores transformam a própria maneira que eles trabalham e transformam a si próprios, na medida em que eles adquirem outras competências para fazer importação de material disputado internacionalmente e nacionalmente também. Portanto, quando a gente fala em atividade, é necessário investigar o que e como realmente é realizada a tarefa, mas também a sua capacidade de transformação do trabalho e a sua capacidade de transformação dos próprios trabalhadores. Eu queria saber o que vocês acham desses conceitos de atividade, se vocês já conheciam dessa forma, se vocês conhecem outros conceitos ou exemplos reais. Então comenta aqui embaixo, curte o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu! Em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais.